Olá, buscadores de conhecimento, tudo bem com vocês? Meu nome é Vânia Almada, sejam bem-vindos ao meu canal. O tema desse vídeo hoje é casulo e borboleta, porque, gente, eu gravei um outro vídeo e mencionei esse processo do casulo e da borboleta, do casulo, da lagarta dentro do casulo que vai se transformar numa borboleta. E fiz um paralelo e eu não sei se ficou bem compreensível e vocês chegaram até o fim da linha de raciocínio, mas eu resolvi gravar outro vídeo. Eu estava lendo esses dias um texto falando que o processo de despertar se assemelha ao processo da lagarta em se transformar na borboleta. Porém, esse processo entre a lagarta e a borboleta, existe o meio ali, o casulo, que ela fica um tempo ali no casulo até se transformar em borboleta. O que acontece? No processo de despertar, essa é uma metáfora, né, da borboleta, enfim. Mas o que eu entendi e o que eu acho que é válido entender para quem está no início do processo de despertar e até para quem já não está tanto assim, o que é válido entender? É que quando você tem contato com primeiro com essas questões universais, com lei da atração, com tudo isso que envolve nessa se despertar da consciência, quando você tem contato, você ainda digamos que é uma lagarta. Tá ali naquela mentalidade de levantar, trabalhar, na corrida dos ratos, às vezes está inserido numa religião que prega muitas outras coisas, às vezes não está em religião, mas está aí vivendo a vida loucamente. Chegou um momento da sua vida, obviamente, que você teve o momento de parar e pensar, mas será que a vida é só isso mesmo? E aí foi o primeiro insight para você, que você tá no momento lagarta, né? Foi o primeiro insight para você começar a querer entrar no casulo. O que acontece? Você começa, foi o meu caso. Eu me identifico muito. Eu estava lá em meados de 2019, estudando para concurso, trabalhando na escola, que eu trabalhava na educação. Trabalhava na escola e naquela correria. E quando foi em 2019, eu fui para uma palestra de empreendedorismo que não tinha nada a ver com... Eu fui porque eu estava com um ex e ele me levou para esse lugar. E lá falaram algo, mencionaram essa corrida dos ratos. E eu me identifiquei bastante. Aí acendeu a luzinha de pô, mas tem alguma coisa a mais aqui, porque não é possível. Eu estava no auge dos 30, chegando nos 30 anos e tava uma loucura a minha vida. Tava trabalhando numa escola que não queria, tava na área da educação que é muito puxado, tava trabalhando incessantemente, tava estudando para concurso, assim, e naquela corrida dos ratos de trabalhar, não ter dinheiro para se manter o mês, tentar estudar, tentar melhorar a vida de alguma forma, mas parece que cada vez que eu tentava, me esforçava mais, não tinha nenhum resultado. Então, quando eu fui para essa palestra, acendeu a luzinha, eu digo, pô, mas tem alguma coisa errada. E eu tinha feito amizade com a madrasta desse meu ex. E essa amizade, nessa amizade, ela era muito curiosa para essas questões, porém, ela era inserida numa religião. Ok, então começamos a ler livro. Eu já desisti de estudar para concurso porque eu entendi que se eu quisesse mudar realmente a minha vida para as ambições que eu tinha, que não se encaixava dentro de um cargo público. E aí eu comecei a entrar no mundo do empreendedorismo. Nessa época era cosmético, era revendedor ou consultor, alguma coisa assim. E eu comecei a ter um bom resultado. Porém, eu tinha um ex que
quando viu que eu estava tendo um pouco de resultado, me sobressair, porque eu sou muito focada naquilo que eu quero, eu não paro, gente. Quando eu quero algo, eu dificilmente eu paro e ali eu foco e vou até onde eu entender, opa, não, o caminho não é por aqui. Então eu pego um outro rumo. E aí eu tava nisso, né, bem focada, e aí foi quando eu acredito que despertou gatilhos nele, que ele começou a me sufocar, começou a me sufocar. Foi no momento que chegou a pandemia. Chegou a pandemia em 2020, eu já tinha começado esse início do processo de despertar da consciência e a relação estava extremamente tóxica e eu comecei a fazer terapia, auriculoterapia nessa época, e um belo dia, assim, nessa correria, muitas questões vindo à tona, e eu cheguei um dia na terapia, com a auriculoterapia, e a moça falou assim: olha, você quase que teve um AVC. E aí, quando ela falou isso, eu já acendi a luz e eu pensei, cara, eu tô numa relação horrorosa que tá me matando aos poucos. Eu tô num trabalho horroroso que eu não quero. Eu tava à beira de uma síndrome do pânico, assim, e eu tive uma crise. E como eu sempre fui atenta para essas questões, eu já tinha visto algo sobre, assim, já tinha assistido vídeos de Maia Andrade, de Professor Hélio, de a Beth Russo, então eu já tinha assistido vídeo dessas pessoas e já tinha mais ou menos uma noção ali que tinha alguma coisa errada. E aí, quando eu entendi que tinha realmente alguma coisa errada, eu tinha que fazer escolhas. Qual era a escolha que eu tinha que fazer naquele momento? Sair do relacionamento, sair do trabalho. Qual dos dois naquela época pesaria mais para mim? E eu sabiamente fiz uma escolha errada. Porque eu tinha que fazer uma escolha, ou deixava o relacionamento para lá, ou deixava o trabalho para lá. Alguma coisa ia me matar. Alguma daquelas duas escolhas iriam me levar para o fundo do poço. Não dá. Se eu tivesse continuado com as duas, eu teria ido de montanha-russa, né, para o fundo do poço. O fundo do poço que eu quero dizer, gente, é uma depressão profunda, né? E aí, esse seria o meu fundo do poço. E quando eu tive que fazer essa escolha, fiz a escolha errada, que foi largar o emprego e ficar dentro de casa no meio da pandemia, desempregada, dependendo da única renda do relacionamento tóxico. Então, assim, eu me joguei dentro dessa situação que hoje eu entendo que foram N questões de autossabotagem. N, gente, autossabotagem, quando você entende as suas autossabotagem, você começa a ter rédea da sua vida. Mas isso é assunto para um outro vídeo. E o momento agora foi quando eu me botei dentro desse casulo. E esse casulo, para mim, foi o fundo do poço, porque uma escolha ou outra me levaria para o fundo do poço. E eu tive a escolha do fundo do poço do relacionamento. Então, eu escolhi ir para o fundo do poço a via que me levaria seria o relacionamento. Então, eu fiquei desempregada, fiquei dependente financeiramente do meu parceiro da época, e eu comecei a ter crise de ansiedade todos os dias. Aí comecei a voltar a estudar para concurso, eu comecei a ver questão de empreender na internet, gente, era tudo assim. Aí comecei a estudar o caminho das palestras. Foi quando eu comecei a estudar o caminho das palestras. Só que nessa ânsia de mudança brusca na minha vida, né, eu achava que as coisas iam mudar em 3 meses, 2 meses, até o fim do ano, né?
mudou nada, gente. E eu só consegui ter crise de ansiedade, eu consegui ter desespero, crise de ansiedade, desespero. E nesse desespero eu fui para ayahuasca, foi quando eu consagrei e me meti numa outra situação que aí eu já gravei um vídeo falando da minha experiência com a ayahuasca. E nesse processo de querer mudar minha vida, porque, gente, esse foi o casulo. No momento que eu escolhi largar o emprego, eu me enfiei no casulo. E nesse casulo começou as transformações, porque na minha vida tava uma loucura. E aí eu comecei a fazer ressonância. Comecei a fazer ressonância, comecei a estudar, comecei a fazer ressonância e estudando. Na minha primeira onda de ressonância, larguei emprego, ou larguei marido, né? Larguei casamento. E aí dentro desse casulo foi transformando a minha vida ficou uma loucura, com ressonância, com estudo, mudei de cidade, de outra cidade, vim para outra cidade, comecei a trabalhar e estudar. E chegou o momento que eu parei agora em 2000, estou em 2000, ó, gente, esse processo começou em 2020. Em 2024, ainda estava nesse processo, só que reduzi mais ressonância, ritual com ayahuasca, conhecimentos, e aí muito estudo, muito palestra, e aí muitas leituras de muitos segmentos, sabe? Não fiquei só em um segmento, estudei em segmentos, tarô, terapia, e conciliando com terapia, porque eu não conseguiria ter essa clareza toda sem terapia, gente. Pelo amor de Deus, terapia é vida. Façam. Então, nesse processo, que foi o casulo, foi um processo infernal, mas transformador, doloroso e transformador, doloroso, e assim, eu achei que não acabaria nunca. Não acabaria nunca. E quando cheguei agora em 2024, bem assim no mês de abril, porque agora estamos no mês passado, né, que foi, eu encerrei, e numerologia também. Gente, olha, tudo que você acha que ajuda, porque você precisa, é um quebra-cabeça que você precisa entender sobre você mesmo, tá? Não é sobre, fulano lá fora, por que fulano fez? Não, por que isso me atingiu? Porque todo tempo se questionando assim, não é todo tempo 24 horas, gente, é todo momento que você tá bem, depois você não tá bem e você começa a se questionar. À medida que você vai estudando, chega a crise existencial, você entende as suas sombras, entende os seus paradigmas, entende a sua autossabotagem, você fica, por que eu faço isso comigo? E aí você muda a mentalidade, que você já fica atento, opa, isso aqui é uma autossabotagem, isso aqui é uma crença, isso aqui é um trauma, isso aqui. Gente, esse é o processo do casulo, que as pessoas falam metaforicamente, mas não explicam, sabe? E fica muito vago, o processo do casulo. A gente sabe, mas na prática, o que seria esse processo do casulo? Então, assim, o meu processo do casulo foi esse. Crise existencial, conhecimento, crise existencial, conhecimento, estudava, experiência com a ayahuasca, autossabotagem, mais estudo, entendi a autossabotagem, paradigma, entendi paradigma, mais estudo, por que eu tô assim, numerologia, pergunto, muita dúvida, muita crise existencial, vamos lá, tarô, me ajuda, e terapia. Gente, eu falando isso, parece assim, nossa, a Vânia enlouqueceu. Mas se você não tiver consciência e não tiver ajuda dessas ferramentas, meu irmão, você dificilmente consegue passar por esse processo do casulo e entender, poxa, eu passei por tudo isso, eu tava dentro do casulo. Dificilmente você entende.
E ninguém vai chegar e falar assim pra você, olha, vai ser assim. Ah, tá, emoções lá em cima. Tem alguma coisa no teu emocional te ferindo, fulano falou assim, despertou um gatilho, começou crise de ansiedade, é uma sombra. Mas por que eu tô assim? Por isso, por isso, por isso. Vai lá, resolve. Então é um compromisso com você que você faz, meu irmão, que, que você não tem noção. Se você não tiver um compromisso ali não, eu vou pegar aqui na minha mão, aqui ó, eu vou pegar na minha mão, vou me ajudar. Eu sei que vamos sair disso porque eu quero aquela vida X de abundância, de prosperidade, porque quando eu entrei nisso, eu queria uma vida de abundância e de prosperidade. Mas para chegar nessa vida de abundância e prosperidade, eu passei por tudo isso, por todas essas crises, por todos esses conhecimentos, por toda essa mudança de mentalidade, mudança de paradigma para a minha borboleta é uma vida próspera. Entendeu, gente? Olha, esse processo de 2020 até 2024, um período longo de casulo. E chega momentos que você quer desistir de você, tipo, não, gente, não aguento mais. É crise emocional, é crise existencial o tempo todo, eu não aguento mais. É tentando, batendo numa porta para tentar, a minha prosperidade vai vir por aqui, não foi. Vai vir por outro lugar, não foi. E precisa se sustentar, precisa pagar curso, precisa pagar aluguel, precisa... Gente, se você não tiver uma ferramenta que traga você para o centro de novo, você enlouquece ou você joga tudo pro alto, não quer saber mais nada. Porque chega momentos que isso acontece. Mas a lagarta, nesse momento, está passando por transformações digestivas, transformações de mentalidade, transformações físicas, transformações, todo tipo de transformação. E eu passei por todo tipo de transformação, tudo, gente, assim, a minha vida de prosperidade que eu quero, eu tenho uma outra visão. Até sobre prosperidade a gente muda a visão. E é isso. Se você está passando por esse processo do casulo e da borboleta, que quer chegar lá na borboleta, não se preocupe, porque se as coisas estão difíceis, é porque você está dentro desse casulo. E esse casulo, meu irmão, você tem que estar buscando ferramentas, conhecimento que te ajude a ter clareza sobre que você está no processo de transformação. Gente, foi bem grande esse vídeo, mas eu gosto muito de trazer aqui coisas reais, sabe? Conhecimentos que eu adquiri durante todo esse processo que me ajudaram. Vai ajudar você sim, eu tenho certeza. Então é isso, gente. A minha vida de prosperidade, de borboleta que eu quero, já chegou. E valeu a pena todo esse processo do casulo. Tudo assim. Ai, se eu continuar falando eu vou chorar porque é muito emocionante. Porque serve pra mim também. Porque às vezes é tanta coisa que tá acontecendo ali na correria que a gente não tem noção, sabe? Olha, me emocionando aqui. E eu vim gravar esse vídeo e passou assim uma retrospectiva tão grande de tudo que eu já passei e a minha vida de prosperidade chegou que agora é só fluir, sabe? Só fluir. E é só voar como uma borboleta e não ter limites. Não ter limites. E o fluxo do universo meio que você tira aquela casca pesada, sabe? E entende que o fluxo do universo ele é tão bom, tão leve, tipo, sem... Enfim, gente. Até o próximo vídeo.